Bom dia, sou o Dr. Adilson, formado em Direito, advogado, também pastor evangélico pela Assembleia de Deus, Ministério de Embu das Artes. E eu quero vos falar neste momento exclusivamente como advogado. Falar sobre o que vem acontecendo no nosso país, na nossa nação, nos últimos meses. Observemos que nós vivemos em um país democrático, regido por uma Constituição que é chamada de Constituição Cidadã, porque ela tem o principal artigo, o artigo 5º, voltado para garantir os direitos da cidadania. No primeiro artigo desta Constituição, nós encontramos o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a dignidade da pessoa humana. Antes de falar sobre a dignidade da pessoa humana, nós precisamos falar sobre este Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, todas as autoridades civis, militares, principalmente judiciárias, operadores do direito e todos os cidadãos têm o dever de observar, de proteger, de respeitar, de obedecer à Constituição. Mais precisamente, o dever de proteger esta Constituição. Vejamos que o inciso 3º diz que é fundamento deste Estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana. Mas o que vem acontecendo no nosso país? O que vem acontecendo na nossa nação? E mais precisamente, mais particularmente, o que aconteceu na última sexta-feira na nossa cidade de Embu das Artes. Se atentarmos para esta mesma Constituição, no artigo 5º, no inciso 54, nós vamos encontrar ali a importância de se estabelecer o devido processo legal. O devido processo legal é aquele em que o cidadão ou a pessoa, ela deve ser julgada pelo processo legal. Veja que, para que ela seja julgada, antes houve uma investigação, encontrou-se indícios de autoria e materialidade, a promotoria apresentou estas provas ao juiz, o juiz aceitou a denúncia e a partir daí se instala o processo penal. Depois de todo um trâmite deste processo, de oitivas, de testemunhas, de se ouvir o acusado, se reunir todas as provas para se chegar à verdade real dos fatos, o cidadão ou indivíduo, ele será sentenciado. A nossa Constituição, ainda no artigo 5º, inciso 57, declara que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este inciso 57 é um inciso que nos guarda, é um inciso que nos protege, porque se nós não atentarmos para ele, qualquer pessoa poderá ser acusada, sentenciada, cumprir pena e ser inocente. Veja que, infelizmente, isso tem acontecido no nosso país. No meio político, infelizmente, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, a Polícia Militar, têm invadido casas, invadido a vida das pessoas, exposto as pessoas à humilhação, ao ridículo. Uma coisa que é importante salientar é que estas operações, quando são deflagradas,
a mídia é a primeira a saber, principalmente dos endereços dessas pessoas acusadas. E quando a polícia chega nos endereços, a mídia já está lá. Eles entram, quebram os portões, arrebentam as portas, entram na casa das famílias, expõem as pessoas, pais, mães, filhos, parentes, para depois se seguir no devido processo legal, para se investigar a fundo e se dentro do processo legal estabelecer a verdade real dos fatos. Porém, a pessoa já foi condenada antes, o nome dela já foi achovalhado, já foi para a mídia como ladrão, como bandido, como corrupto, e daí por diante. Então observemos que o Estado democrático de direito do nosso país está ameaçado. O direito do cidadão está ameaçado. O direito do cidadão de se defender. O direito do cidadão de provar a sua inocência. Vejamos o que aconteceu na última sexta-feira na nossa cidade, quando vituperaram o nome do nosso prefeito eleito com quase 80% dos votos desta cidade, com acusações que, aliás, são as mesmas lá de 2010, quando o Ney Santos ele foi à delegacia espontaneamente, depois de ser acusado de tantos crimes, ele apresentou todos os seus bens e a justiça devolveu todos estes bens porque não encontrou nenhum indício de autoria ou de materialidade de tudo aquilo que estavam acusando. E agora, 6 anos após, estranhamente, há poucos dias da diplomação do nosso prefeito, tudo isto vem à tona novamente, a mídia faz um escândalo, faz um teatro e lança o nome das pessoas, de amigos, de parentes, de eleitores, de mãe, de pai, simplesmente por ter o mesmo sobrenome, as pessoas estão sendo acusadas, achovalhadas, humilhadas, ridicularizadas. Isto não é uma postura de um país que se diz democrático, que tem uma Constituição chamada Constituição Cidadã. O que tem acontecido no país, inclusive, tem sido fato de repúdio aos deputados federais, aos senadores. Quando chegou à Câmara dos Deputados as 10 medidas contra a corrupção, que, aliás, são importantes, devem ser votadas e elas devem se tornar lei para que a corrupção acabe neste país. A justiça tem que ser feita, o judiciário, o STF, o Ministério Público são instituições sérias que devem ser respeitadas e devem prevalecer, e todos os culpados devem ser condenados, processados, condenados e presos, e devem devolver ao erário aquilo que eles tiraram do poder público. Porém, dentro dessas 10 medidas da luta contra a corrupção, os deputados apresentaram lá a possibilidade de incorrer em crime de responsabilidade os juízes e promotores que abusarem da sua autoridade. Isso não está errado, isso está correto, porque ninguém está acima da lei. Os juízes não estão acima da lei, os promotores, os procuradores, os advogados, os delegados, os policiais, ninguém está acima da lei. A carta magna da nossa nação é a Constituição Federal. E esta Constituição deve ser observada e respeitada. O cidadão precisa ser respeitado. Ele precisa exercer o seu direito de cidadania. E dentro desse direito de cidadania está exatamente o direito ao contraditório. O direito de que aquele que foi acusado de um ato se defender, vir à justiça e prestar esclarecimentos, como o nosso Ney Santos já fez lá em 2010. E não precisava do espetáculo que se formou na nossa cidade, expondo nomes, famílias inteiras, eleitores, expôs quase 80% dos eleitores de Imbu foram expostos à mídia nacional, porque pegaram as mesmas acusações e trouxeram à tona agora. Veja, se tudo que foi investigado em 2010 tinha algum indício,
e este era o momento de trazer para a justiça, era simplesmente intimar o Ney a prestar esclarecimento novamente na justiça, porque ele nunca se negou a fazer isso. Todos os dias ele estava na Câmara, presidindo as sessões, indo e vindo, e em nenhum momento ele se negou a prestar qualquer esclarecimento, a apresentar qualquer documento, qualquer nota fiscal, os documentos que mostram que as suas empresas são empresas sérias, que contribuem para o crescimento deste país. Infelizmente, por conta de força política, nós estamos vendo pessoas bem intencionadas, como Ney tem demonstrado, fez 4 anos de mandato como vereador, dos últimos 2 anos como presidente da Câmara, mostrando empenho, responsabilidade, amor a esta cidade, fazendo um trabalho limpo, um trabalho sério, um trabalho digno. E isto precisa ser avaliado pelo nosso povo, pela nossa cidade e pela nossa nação. Eu sei que este vídeo nunca vai chegar à Rede Record, este vídeo nunca vai chegar a Bandeirantes, o senhor Datena nunca vai mostrar o trabalho sério na saúde que o nosso prefeito tem feito. Ele nunca vai mostrar o seu trabalho sério junto à iniciativa privada que dá emprego a centenas de pessoas. Isto o Datena nunca vai mostrar. Mas eu quero, com este vídeo, alcançar um número grande de pessoas através aqui desta rede social, para que possamos entender que o nosso país tem lei, o nosso país tem regra, o nosso país tem Constituição, e esta Constituição deve ser observada. O princípio do devido processo legal, o direito ao contraditório. Ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que diz a nossa Constituição, e é isso que nós precisamos observar, e é isso que nós precisamos respeitar, e infelizmente não está sendo respeitado. O Ministério Público é uma instituição linda, que merece muito respeito, mas precisamos reavaliar a conduta de muitos colegas, de muitos profissionais. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a todos e que possamos, no dia 19, ter o direito de ver o nosso prefeito, que foi eleito com 80% dos nossos votos, dos votos válidos da nossa cidade, ser diplomado e no dia 1º de janeiro tomar posse como prefeito desta cidade, e eu tenho certeza, será o melhor prefeito que Embu das Artes já conheceu. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção.